Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, que ótimo, hein? Que ótimo, por aqui sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, como vocês sabem, é um olhar atento para os fatos do momento. E hoje, muito comentado em Campinas, até por conta da iniciativa do bispo Fernando Mendes na Câmara Municipal de Campinas, nós vamos falar sobre optometria. Você sabe o que é? Bom, se não sabe, vai ficar sabendo, e se sabe o que é, vai até tirar suas conclusões. Será que é assim que deve ser? Ou, de repente, você quer procurar mesmo um médico? Enfim, o optometrista, ele pode aviar uma receita para você. Ele pode ver o grau que você precisa no seu óculos. Não sei se o termo que eu usei está correto. Aviar uma receita, talvez não, mas ver o grau para você utilizar no óculos ou na sua lente, enfim. Eu converso então hoje com o professor José Eduardo de Moura, óptico contatólogo, e doutor Felipe Panassi Menino, advogado, e nós vamos falar sobre esse assunto que é, pelo menos no momento aqui, muito interessante. A gente está querendo saber muita coisa. Professor e doutor, muito obrigado pela presença aqui. Tudo bem, professor? Boa tarde, tudo bem. Apesar da chuva, da dificuldade de chegar, conseguimos chegar a tempo. Ah, que bom, que bom. Mas a chuva é bom, né? A chuva é boa, né? Mas professor, deixa eu primeiro aqui dar as boas-vindas ao doutor. Tudo bem, doutor Felipe? Obrigado. Boa tarde, seja muito bem-vindo, viu? Nesse meu introito aqui, né? Nessa minha fala inicial, no que eu errei? Não, você foi perfeito. O Brasil, ele tem a cultura da doença, né? O Brasil não consegue, ele não conseguiu ainda ter a cultura da saúde. Nuno Cobra, que foi um dos mentores de Ayrton Senna, dizia que nós não temos o Ministério da Saúde, nós temos o Ministério da Doença. E o interessante é a gente observar que as profissões de saúde são mais de 17 no total. E a medicina, ela só tem sucesso quando a saúde fracassa. O que faz o optometrista? Exatamente é nesse intervalo que ele trabalha, nessa prevenção para se evitar que se fique doente, porque a medicina seria o último recurso, seria aquele recurso do tratamento das doenças. O optometrista faz exatamente isso, ele trabalha na linha de frente, na prevenção, para que se evite uma ambliopia, uma catarata, glaucoma. Catarata é evitável? Olha, ela pode ser, digamos assim, postergada. Postergada, tudo bem. Demorar um pouquinho mais para ter uma catarata, isso, né? Doutor Felipe, quando nós estávamos agendando a entrevista com o professor disse, vou com o advogado e tal. Qual que é a razão efetiva do doutor Felipe estar com a gente nessa entrevista? É por conta dos trâmites que estão sendo enrolados na Prefeitura de Campinas? É isso, não? Não só por isso, nos últimos anos a gente teve um avanço muito grande na parte legislativa em relação à optometria. Tá. A gente pode fazer um corte pré-2013, ou seja, antes da lei do ato médico e depois da lei do ato médico. A lei do ato médico foi uma lei que tentou regulamentar a medicina e dizer o que era privativo da medicina e o que não é privativo da medicina. E no artigo 4º dessa lei ficou disposto que seria privativo da medicina a prescrição de óculos e lentes de contato. Só que, motivado pelo interesse público da população em realmente ter um atendimento mais pleno da atenção primária da saúde visual, a presidente da República vetou esse inciso. Isso na gestão da Dilma? Isso na gestão do presidente Dilma. E justamente com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça e recomendação da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. Então ali ficou reconhecido que o interesse público é que outros profissionais, o profissional optometrista, possa realizar esse atendimento primário da saúde visual da população. Muito bem, então está aí explicado. Deixa eu falar um pouquinho de vocês aqui. Professor José Eduardo de Moura, como já disse, óptico contatólogo, a primeira vez que eu uso esse termo, que eu vejo esse termo. Vamos pensar que é bacharel em optometria, tá certo? Graduado, pós-graduado em gestão de saúde pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fundador e ex-presidente do Conselho Regional de Ótica e Optometria. Perfeito. É o CROSP, né? Isso. Muito bem. Doutor Felipe Panassi Menino, graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direito Ambiental e Gestão da Sustentabilidade pela
pelo Conselho Regional de Ótica e Optometria. Não. Pelo Conselho Regional, é isso mesmo também? Pela Pontifícia Universidade Católica e sou advogado do Conselho. Ah, tudo bem. Aqui acho que deu um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, ficou mais ou menos parecido. Bom, vamos lá. Optometria, então, o que vem a ser efetivamente optometria? Bom, a optometria, a gente acredita que ela sempre existiu porque é da natureza humana você buscar explorar o seu melhor potencial de visão, de audição, enfim. Ao longo do tempo, a ótica, ela se viu obrigada a desenvolver a optometria. O que faz o optometrista? Ele trabalha com medidas, ele mede, ele trabalha com o ângulo, com o compasso e com a régua. Então, quando você diz, a visão ela tem um ponto remoto, lá o infinito, as estrelas, e um ponto próximo que seria quando você vai aqui enfiar a sua linha na agulha. Muito bem. Toda vez que você tem um perfeito ajuste do ponto remoto e um perfeito ajuste do ponto próximo, entre o ponto próximo e o ponto remoto existe a chamada acomodação. O que faz o optometrista? Ele praticamente mede onde está esse ponto remoto, mede onde está esse ponto próximo e toda essa interação que há com os músculos quando você faz esse tipo de ajuste de longe, perto e meia distância. É aí que entra o optometrista. Então ele trabalha com ângulo. Por exemplo, a palavra grau, quando você diz o meu óculos tem tantos graus. É só no Brasil que se usa esse termo. Isso é um equívoco que foi acontecendo ao longo da legislação. O correto seria você falar, meu óculos tem tantas dioptrias. Dioptrias? Dioptria. Por quê? É a unidade de medida da frente de onda das lentes que vai fazer a sua visão estar em foco com o mínimo esforço possível. Se a gente pudesse resumir, o optometrista trabalha na função visual, no ato de ver, permitindo que você tenha o menor gasto energético possível. Se eu ficar aqui sem óculos, eu vou dar conta da demanda. Mas o meu esforço ao final da tarde, vai ser muito ele grande. pode reportar alguns sintomas neurológicos, eu posso ter cefaleia, por falta de alguém que tivesse calibrado essas ondas e colocado a minha visão nesse ponto. Bom, e aí trocando em miúdos, é o profissional que pode, você chegando em determinada ótica, se tiver um optometrista lá, ele pode determinar, como é que não é grau, é o quê? A dioptria dos seus olhos. Ele pode determinar isso aí com os equipamentos que Vamos tem. Vamos dizer que seriam os óculos para que ficássemos bem entendidos. Tá. Então, e as óticas quando constroem ou quando montam os óculos, vindo de uma receita de um oftalmo, não é um optometrista que faz? Então, aí quando você... Porque a formação, ela está estruturada na grade curricular. Quando você vai na grade curricular do optometrista, ele tem 2.200 horas de matérias referente à visão, além da anatomia ocular. O oftalmologista, ele também tem uma carga horária grande de anatomia ocular, de você cortar os olhos, costurar, fazer o laser, mas tem uma grade pequena da função visual, que são apenas 60 horas. Então, quando você compara, você diz assim, quando é que eu devo ir no oftalmologista? Quando eu estou com uma patologia. Por quê? Ele tem uma formação médica cirúrgica. E quando que eu devo ir no optometrista? Quando você tem um problema de disfunção visual. Como o leigo não sabe o que ele tem, aonde ele vai? Ele vai na atenção primária. Você nunca chega no oftalmologista de primeira. Você primeiro tem que passar por alguém que lhe identifique e saiba se o seu caso realmente é do oftalmologista. Esse profissional da atenção primária é o optometrista. Mas doutor Felipe, essa profissão é totalmente regulamentada? Regulamentada não, mas hoje a gente tem um número muito pequeno de profissões que são regulamentadas no país, né? Ser regulamentado não quer dizer que uma profissão
é lícita, ou não ser regulamentado não quer dizer que uma profissão seja ilícita. Exatamente. Então, mas eu não conheço, me perdoe a ignorância, sim, professor e doutor, eu não conheço nenhum lugar aqui em Campinas onde eu vá fazer uma consulta com um optometrista. Uhum. Não conheço, tem? Mas não é só você que não conhece. Esse é o grande problema, né? O grande problema da humanidade é a ignorância. E aí é uma questão de política pública. Daí o mérito do bispo, de ser um homem sensível, o bispo Fernando Mendes, de ser esteve aqui já algumas exato, vezes. Uma pessoa sensível a essa atenção primária, esmiuçar a fundo, porque o optometrista já está trabalhando. Ele já trabalha no SUS, ele já tem o seu consultório, ele já tem a sua clínica. A questão aqui é de inserção desse ISSQN na prefeitura, assim como tem o fonoaudiólogo, que não é médico, ele não trabalha com medicamento, ele trabalha com ondas auditivas, ele mede a onda e vê se o seu ouvido tem capacidade. Então, da mesma forma, em relação ao optometrista e o oftalmo, também vale o fonoaudiólogo em relação ao otorrino, laringologista? Sim, a mesma coisa? Perfeitamente. E aí você vai dizer que a especialidade do fono e tal, aquela coisa toda, o otorrino não tem. Ele tem uma outra configuração para detectar um problema, um tumor, alguma coisa assim. Exatamente. Você andou estudando o assunto. Né? O que acontece? Se você vai numa fila hoje do posto de saúde, podemos fazer um exemplo aqui, qualquer posto de saúde, você tem lá 100 pessoas para passar no oftalmo, 80% delas têm um distúrbio de visão. E nem o próprio oftalmo sabe disso, porque a cultura da sociedade é uma cultura médica. Sim. Vou dar um exemplo simples, se você me permitir. Claro. Posso? Se você embarca aqui num avião ou num navio e desembarca na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, qualquer país do mundo, e você chegando lá, você diz, espera aí, minha visão não está de acordo com o momento do embarque. Quem você procura? Nesses países você não vai conseguir passar por um oftalmologista. Na farmácia ali, no supermercado, tem um óculos que você pega, experimenta e... Era assim antigamente, hein? Mas eu digo assim, se você ficar preocupado com o seu distúrbio, fala, bom, eu vou no hospital, ou eu vou no consultório. Chegando lá, o primeiro contato que você vai ter vai ser com o optometrista. Nesses países, a relação médico por optometrista é de 4 a 5 para 1. Ah, é? Esse é o detalhe que o SUS agora está incorporando por uma questão até de gestão. Você não consegue fazer o sistema funcionar pegando um profissional da atenção secundária e terciária e colocando para fazer a atenção primária. Gente, é o seguinte, vou pedir aqui pro Cezinha. Cezinha, fecha na gravata do nosso professor aqui. Aliás, professor, o senhor falou que quer ficar muito bonito mesmo, dá uma arrumadinha na gravata para ficar certinho aí, ó. Perfeito. Isso. Olha só a gravata dele. Quando a gente vai fazer uma consulta no oftalmo ou com o optometrista, a gente tem que ler aquelas letrinhas, exatamente são essas letrinhas aí, né? Exatamente. Então, até o TOZ ali, depois o LP, deixa eu ver, por aqui é mais fácil, né? O LPED e daí pra frente PHGTD. Isso. Então mais ou menos, né, professor? Tá bem. Aí, né? Você sabe que essas letras, no fundo, elas têm o mesmo tamanho. Você vai dizer assim, peraí, mas a letra E é maior do que aquela que está embaixo. Claro que é. É que elas estão dispostas em distâncias diferentes. Por isso eu digo para você, quando eu faço isso aqui, é como se eu tivesse um dedo maior que o outro. Mas na verdade eles estão numa distância diferente. Quando eu faço isso, eu igualo o tamanho. Isso. Por isso que o optometrista mede o ângulo visual. E eu vou contar um segredo aqui para você, professor, para você, doutor, que vocês não sabem. Vocês já devem ter percebido que eu não tenho 1,80m, 1,85m, nada, né? Então, quando eu vou entrevistar uma pessoa que é bem mais alta, como, por exemplo, o senhor, eu fico um passo à frente e na câmera dá uma diferença, eu fico mais ou menos do seu, não tão, mas eu fico mais ou menos do seu tamanho. E as pessoas quando se encontram, quando me encontram na rua, elas falam assim, nossa, mas você parece muito mais alto na televisão. Eu falei, jogada de câmera. Conhecimento de ângulo, né? Mais ou menos. Bom, não vamos falar muito ainda sobre isso. Eu queria perguntar aqui, doutor, como advogado, por exemplo, existem processos contra
Desculpa, professor. Tem que fazer aqui o contraponto para a gente poder levar aqui uma entrevista interessante. Há processos contra os optometristas no sentido de que eu fui a um optometrista, como ele não é médico, ele não detectou que eu tenho um problema que, por conta de não ter me encaminhado para um oftalmo, isso tornou um problema muito sério. Isso pode gerar um processo, uma sequência. Há casos assim? Sim, existem casos assim que a gente acompanha. Na verdade, o optometrista, é importante dizer que ele não trabalha com patologia, né? Astigmatismo, miopia, hipermetropia não são consideradas doenças. Até mesmo porque nós 3 de óculos aqui seríamos considerados doentes. E não somos doentes, estamos bem. É verdade, verdade. São distorções. Então, o optometrista está capacitado para analisar o olho saudável. O que não é saudável é encaminhado para o oftalmologista. Mas ele encaminha? Ele encaminha e tem que encaminhar. Mas então, mas eu pergunto, professor, é uma consulta, que a gente fala uma consulta, perfeito, né? Numa consulta, o que é que difere na hora de formos, eu vou falar o grau mesmo para todo mundo entender, na hora de procurarmos o nosso grau com um optometrista ou com um oftalmologista, que por vezes o oftalmo de repente detecta algo que talvez não seja detectado pelo optometrista. E eu vou até dar um exemplo aqui. Não faz muito tempo, meu oftalmo esteve aqui, né? Dr. André Camargo. Eu faço meus exames de rotina, que eu sou piloto, eu faço meus exames de aviação, de rotina e tal, sempre tudo normal, mas eu queria trocar o óculos, fui procurar uma nova receita e ele detectou o início de uma catarata. Por conta até dos meus quase 63 anos. Certo. Então, isso não seria detectado numa consulta contigo? Seria, porque o optometrista, ele mede. O que ele mede? Ele mede a transparência dos meios transparentes. Córnea, o humor aquoso, o humor vítreo, até a retina. Se ele nota que essa transparência, ela tem algum déficit, ele vai lhe dizer, olha, você está com um nível de transparência no cristalino que merece a atenção de um oftalmologista. Agora, a cirurgia de catarata, no passado, ela só era feita na Bacia das Almas. Sim. Por quê? É uma cirurgia complexa. Hoje, você faz a cirurgia da catarata e essas moscas volantes que você tem no vítreo através de um laser, que é um processo também pouco invasivo. Então, o optometrista tem condição, porque, você veja, vou te fazer uma pergunta, quanto calça um homem de 1,80 m? Eu nunca tive 1,80 m, mas eu como calço aí os meus 39, imagina com os 41. O que ele fez, o que lhe permitiu fazer esse cálculo? Você analisou a altura, imaginou que ele mais alto necessita de uma base maior. Isso é fisiologia. Da mesma forma, quando você olha a mão, quando você olha a boca, quando você olha os olhos. Então, se você olha para o indivíduo e vê que a boca dele está torcida, você diz, espera aí, será que ele teve um derrame? O olho, ele tem toda uma estrutura que nós aprendemos na aula de fisiologia e de anatomia a identificar como que ela deve ser. E isso você não precisa estilar um medicamento. Você consegue, através de um aparelho chamado oftalmoscópio e de um retinoscópio construído por um óptico, diga-se de passagem, foi ele que construiu, você consegue ver e magnificar essas estruturas e identificar aonde está o possível problema. O que você não pode é tratar, porque você não lida com fármaco. Entendi. E aí você faz uma cartinha e fala, doutor, de acordo com os meus achados, peço por favor identificar nesse paciente. O optometrista está para o oftalmo, assim como o farmacêutico está para o médico, mais ou menos? Pode-se dizer isso. Tá. O olho... Quem que fez o teu óculos? Foi o Eduardo. O professor Eduardo que fez? Foi, eu Tá, sempre vou. E o seu também? Então. Também. Muito bem. Porque tem uma coisa também, o doutor André Camargo é meu oftalmo faz pouco tempo, mas eu já fui a alguns médicos cujas receitas foram feitas, aviadas, eu fui à ótica e depois devolvi e falei, não consigo enxergar. Não consigo enxergar. Porque eu uso multifocal há muito tempo. Há muito tempo. Mas muito tempo. Então, já ouvi. É uma delícia tirar óculos, né, gente? Meu nariz fica maior ainda, né? E eu começo a enxergar tudo embaçado, assim, mas é uma delícia. Alivia um pouco. Mas eu por vezes, ao colocar um óculos numa determinada ótica e dizer para
pro atendente lá, eu não estou enxergando legal. Isso é uma questão de adaptação. Não é. Eu estou adaptado a multifocal. Óculos não é o que você põe assim, pronto. Não é assim que funciona? Exatamente. Se não funcionou assim na hora, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Isso aí você disse algo que acontece. Inclusive, se você observar nas receitas dos oftalmologistas, está escrito que o óculos exige uma adaptação de um período tal. Não é verdade. Não, para mim não tem adaptação nenhuma, não. Para mim é cheio. Talvez, e olha, a primeira vez que eu coloquei a multifocal, a primeira vez, você vai passar por um período, eu não tive problema. Tem gente que falava que você andava, parecia que estava pisando. Nada a ver, foi tudo normal. Dá licença um pouquinho, senhores, doutores, professores. Muito bem, voltamos aqui então com os nossos entrevistados hoje, o professor José Eduardo e também o doutor Felipe. Afinal, como é que está esse processo? Como é que está esse projeto do bispo Fernando lá na Câmara? Ele vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça, né? Isso. Que o presidente parece que é o vereador Cirilo. E a partir daí ele deve pedir, talvez, regime de urgência na votação, porque eu não vejo... O projeto visa ter um optometrista à disposição nas óticas, é isso? Não é isso. O optometrista já está na ótica, ele já está trabalhando, a optometria já está consolidada. Mais dia, menos dia, as pessoas vão tomar ciência disso. Visa apenas que ele recolha um imposto na prefeitura. Apenas isso. Não é nada de regulamentar a profissão, nada disso. Até porque o município não tem essa prerrogativa. Aí, doutor, é uma empresa normal, né? Como assim? Aí ele passa a ser um profissional liberal, não é isso? Exatamente. Como uma empresa recolhe todos os tributos e tal. Exatamente. É assim que a coisa vai funcionar. Exatamente, assim como advogados, médicos. Então, o que na verdade, para o município é muito interessante, não é? Do ponto de vista arrecadatório, sim, sem dúvida. Porque hoje o optometrista está trabalhando, mas ele não está recolhendo. Exatamente. Então, mas sob o ponto de vista jurídico e sob o ponto de vista da lei, isso aí não é uma sonegação? De forma alguma, né? O direito tributário, ele é expresso. O rol de atividades que deve recolher é aquele. A partir do momento que não existe optometria hoje, né, nesse rol de atividades, o não recolhimento dele se decorre de uma isenção da lei. Entendi. Então, se amanhã, por alguma razão, eu desenvolver alguma atividade que não esteja... eu faço uma atividade legal e tal, e que não esteja essa atividade regulamentada e que tenha um tributo para ser pago, eu não estou na clandestinidade. Exatamente. É o problema que aconteceu com os serviços de streaming de internet. Muito bem, também. Super recente, que teve que ser regulamentado pelos municípios, e está em andamento isso no Congresso. E por quanto tempo o doutor acha que isso ainda segue para ter essa regulamentação? Do optometrista? Olha, a gente imagina que até o segundo semestre isso está resolvido. Mas não tem nenhuma cidade onde seja tudo já regulamentado, que por jurisprudência pudesse seguir? Existe. O Conselho tem tomado algumas ações justamente com essa iniciativa, né? Buscar regulamentar a profissão, né? De forma a não... ao profissional não ser constrangido com medidas de vigilância sanitária ou qualquer coisa que o valha. E em São Caetano do Sul, hoje, a gente tem uma optometria plena em funcionamento. Recolhendo, pagando, tudo. Exatamente. E isso, mas não dá jurisprudência normal? Exatamente. É uma decisão favorável que está repercutindo. Hoje, por exemplo, a gente tem o Conselho Nacional de Justiça firmou um acordo com o Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo. E o optometrista está autorizado a... agir dentro das penitenciárias do Espírito Santo, né, atendendo a população carcerária desse estado. Quer dizer, não tem sentido o profissional poder atender pessoas que estão encarceradas e quem está na rua não. Que coisa, né? Professor, tanto óculos quanto lente de contato. Sim, a lente de contato ela começa com o Leonardo da Vinci, que não era médico, né? O Brasil é o único país do verdadeiro lá atrás? Ele faz um molde de vidro, um molde de gesso. Antigamente, para você fazer a lente de contato, você tinha que fazer um molde de gesso para poder fazer a lente. Você vê o quanto evoluiu, né? Para essa lente de blister que você descarta. Mas a lente de contato foi trazida para o Brasil por um alemão. Eu tenho inclusive um livro dele, comprei alguns equipamentos dele, o Sr. Werner, já falecido.
E o Brasil é o único país no mundo que o médico adapta e vende lente de contato. E aí também tem uma questão legal dos impostos que precisa ser analisado. Em nenhum país do mundo o oftalmologista vende lente de contato. Isso é tarefa da ótica com a prescrição do médico ou do optometrista. Você estava dizendo sobre a importância do ISSQN, ele também vai, digamos assim, ajudar a coibir o descaminho. Porque quando você tem o optometrista com nome e endereço, você tem como cobrar dele algum possível, a origem daquele material, né, todas as garantias. Então eu acho que o município só tem a ganhar com isso. Mas o optometrista, ele faz o óculos também? Então, existe uma... Porque quando você fala em material, você tem que vir para o termo do produto, Sim, não é só serviço. Mas eu digo assim, o optometrista, ele trabalha e adapta as lentes de contato. E ele também trabalha e adapta os óculos. Aí existe, alguns países têm um modelo chamado óptico optometrista. Alguns países têm a optometria clínica. Alguns países têm a ótica, a optometria e a oftalmologia. A Inglaterra, por exemplo, você tem um número muito pequeno de oftalmologistas, um grande número de optometristas e um grande número de óticas. Porque você tem que pensar na modernidade hoje. Você pensa em comer uma pizza, por exemplo. E se alguém lhe trouxesse uma pizza aqui agora com o motoboy quentinha? Você pensa em fazer um óculos. Então você se imagina você marcando uma consulta, indo num profissional, fazendo um exame, depois você leva na ótica, não dá certo, como é o seu caso, você volta. Então, a tendência da modernidade, embora alguns não gostem, é você ter a óptica e a optometria. É assim no mundo todo. E não é aqueles óculos de camelô, como você se referiu, que você vai lá e prova da feirinha. Não é isso. Você faz uma avaliação, você vai ver a sua anatomia. A ótica é uma ciência. Não é essa ótica que está aí que vende a torta à direita. Você mesmo é vítima disso. Então você paga uma fortuna. Pode ser uma vez. Não, mas eu digo, esses casos, eles são recentes. Sim. Eles são recorrentes, né? Mas então o optometrista, ele passa a ser meio que concorrente também da ótica. Sim. Né? E da oftalmologia, quando nós marcamos essa entrevista aqui, eu tenho alguns amigos que são oftalmos, e com um deles eu falei, vou entrevistar sobre optometria e tal. E senti um certo desdém, entendeu? Você tem que ir em oftalmo e tal, alguma coisa nesse sentido aqui. Mas isso deve gerar uma forte barreira, algo que fique refratário no sentido de uma abertura. E a profissão tem crescido. Tem crescido. É uma das profissões que mais cresce no mundo, justamente por isso, por demanda tecnológica. Quantas vezes você tocou nesse smartphone aqui enquanto a gente conversa? Sim. Né? Você já passou dos 18 anos. O que seria de você sem os óculos? Essa é uma demanda crescente. Por isso que é uma das profissões que mais cresce no mundo. E vamos supor, quem está nos assistindo agora, se ele quiser ser um optometrista, o que ele tem que cursar, onde ele tem que fazer, ou quais são os melhores locais? Perfeito. Hoje você tem 5 anos de curso, algumas escolas com 4. É um curso tecnológico, no caso da Universidade Brás Cubas de São Paulo, ali Mogi, e um curso de bacharelado, no caso da Universidade do Contestado, onde eu me formei em Canoinhas. Tá. Então você vai ter aí que estudar bastante, tem que gostar de matemática, de física, de se relacionar com pessoas. São 5 anos. Mas medicina, oftalmo, quantos anos mais? Medicina são 6 anos, você se forma médico, depois você faz 3 anos de especialidade, de residência. O que já não tem, né, para optometria. Exatamente, mas aí você tem que entender as matérias específicas, né? O optometrista estuda anatomia, fisiologia, neurologia, patologia, são uma grade curricular extensa, são 2.200 Então quem horas. pensar que o optometrista é o cidadão ou a cidadã que você chega lá e que ele faz um exame e tal e fala,
esse aqui teu grau e tal, você vai fazer, é uma bobagem. Isso é uma coisa muito... Não, isso é apequenar a optometria. Sem dúvida, porque a gente tá vendo a extensão efetiva do que é ser um optometrista, exato, né? Os Estados Unidos teve aqui o país que mais ganhou medalha nas Olimpíadas. Quem é que estava junto com a equipe, né? Um profissional de saúde, o optometrista. A NASA quem examina os astronautas é um optometrista. A FIFA e a UEFA, você disse que vai... Examina, como assim? Faz o exame da função visual, para saber se você vai se você vai sofrer alterações no espaço, quando você retorna. Mas por que na aviação não é um optometrista, então? Na aviação brasileira. Porque lá fora é? Sim, porque a optometria, ela pertence à visão e a oftalmologia ao olho. É essa diferença que a nossa cultura precisa ser adequada. A visão faz parte do olho, mas o olho não faz parte da visão, como é que é? Exatamente isso. Você pode estar com o olho saudável, livre de patologias... E não ter uma boa visão. E não ter uma boa visão. E não conseguir fazer o seu programa porque você não consegue ler. E você pode estar com uma visão excelente e pode estar com um glaucoma aí prestes a explodir. Né? Então são funções que se complementam, elas não são concorrentes, elas são complementares. E aqui em Campinas, doutor, à medida em que, não sei como é que é um trâmite jurídico aí, a partir do momento que for aprovado o projeto do bispo Fernando, né? Falo com ele por WhatsApp muitas vezes, a partir do momento dessa aprovação, aí tem que ter uma sanção do prefeito, é isso não? Exatamente. Sancionou, já entra em vigor imediatamente. Depende do período de vacatio legis, né, de vigência da lei, mas a lei tem vigência imediata. E aí os optometristas vão ter que fazer inscrição, vão ter que se cadastrar, como é que é? Fazer inscrição no cadastro municipal para passar a recolher o tributo municipal. Tá. E claro que a pessoa tem que estar de tudo regulamentado, porque não existe nenhum optometrista por experiência. Todo mundo tem que ter formação. Tem que ter uma formação. Não existe por experiência. Não. Porque hoje muitas profissões, no próprio jornalismo teve mudanças e as pessoas com a experiência do jornalismo de tempos em tempos acabaram se beneficiando muito, conseguiram aí, né, o MTB, essa coisa. Agora, nessa parte, essa é uma área da saúde, não é uma área da medicina, né? Não, é uma área da medicina, exatamente. Uma área da saúde, até algumas coisas que eu estou começando a aprender aqui. Isso aí, a saúde são quantos segmentos que você disse no começo aqui? Olha, são mais de 17. Né? E a saber, cita alguns. Você tem o fonoaudiólogo, você tem o fisioterapeuta, o enfermeiro, o psicólogo. Tá, tudo bem. Meu filho, então, é da área da saúde. Ele não é da área da medicina, porque ele é fisioterapeuta. Exatamente. Entendi. Inclusive, você vê que o Ronaldinho, você que gosta de futebol... Sim, vai falar do café, chama lá o fisioterapeuta do Ronaldinho. Café? Não é o café. Eu lembro já. Isso. Ele teve aquela lesão, né, no joelho, e foi desenganado pelos médicos. Sim. E quem foi que o recuperou? Um fisioterapeuta. Foi um fisioterapeuta. Estou tentando colocar aqui. Você conhece, doutor? Existe um doutor muito amigo seu, doutor Google. Você conhece ele, não? Fisioterapeuta do Ronaldinho. Nunca vi isso aqui. Primeira vez que eu faço na televisão aqui, gente. Eu acho que é o Filé, né? Filé! Filé. Muito obrigado. Não foi aqui o Google, mas foi aí. O Filé é um dos mais competentes, né? Exatamente. E impressionante hoje. E como tem fisioterapeuta nessa área, até porque eu costumo dizer que o Brasil é um país que idolatra pernas que chutam bola e ignoram mãos que salvam vidas. Por esta razão, esses fisioterapeutas, há muitos que se renomaram, né? O Campinas teve o Pernambuco, que depois foi para a Arábia Saudita, deve estar até lá por lá, trabalhou com o Guarani em 78, campeão brasileiro, e ficaram muito, muito bem na vida. Então nós temos muito, doutor Nivaldo Baldo em Campinas, é um fisioterapeuta também muito famoso, e Rodrigo Iralar, né? Se eu não falar do meu filho, ele vai falar assim, mas pai, você falou de todo mundo e não falou de mim, né? Mas interessante. Nós estamos então aguardando só esse aspecto aí. Vai haver, a partir do momento em que for aprovado, de repente, vai haver uma certa rixa no mercado com ótico, com médicos e tal, em relação a isso, não? Eu acredito que na dança das cadeiras, todo mundo sai ganhando.
É natural que, se você está acostumado, como oftalmologista, a ter uma fila de espera de 1 ano a 1 ano e meio na sua agenda, né? E você vê que vem um profissional com maior competência, não sou eu que estou dizendo, isso é literatura, com uma grade curricular específica, você vai ter que se especializar para aquilo que você foi talhado, que é médico cirúrgico dos olhos. O ótico, por outro lado, ele vai ter que prestar um melhor serviço. Eu acho que todo mundo ganha. A população vai ganhar, eu acho. Com certeza. Porque é como se você estivesse abrindo uma certa concorrência. E é uma coisa importante, salutar, né? Você destrói, você quebra a perna do monopólio, porque isso aí é muito complicado. E é por essa razão que agora houve uma certa abertura, né? No ramo do automóvel. Isso começou com o Collor, né? Tudo bem, não vamos nem discutir o que o Collor fez, deixou de fazer, né? As carroças, ele falou tão mal dos carros brasileiros que eram verdadeiras carroças, e hoje nós podemos até dizer que estamos extremamente bem servidos com a importação, essa coisa toda. Falta as estradas melhorarem. Sim, exatamente, só que os carros são feitos para lá, né? Exato. Os nossos carros muitas vezes passam batendo embaixo, porque são muito baixinhas, as nossas estradas não são lá muito interessantes. Todo equipamento que usa um optometrista é o mesmo equipamento que usa o oftalmo, não? Olha, o equipamento que usa o optometrista é um equipamento de diagnóstico e não é invasivo. O que ele tem? Ele tem um retiroscópio, que é patenteado por um óptico lá no ano de 1920, que ensinou muitos oftalmologistas, que é uma luz com um espelho e uma lente para mudar a vergência, como se fosse mudar o ângulo focal de um ponto focal. Então você quer saber qual o comprimento dessa sala, você projeta essa luz e ela vai te dar o tamanho disso. Você tem o oftalmoscópio. E aquele aparelho que você senta, ele puxa assim, fica aqui, vai mexendo, tá melhor assim, pior então, assim e tal, como é? Esse aparelho é o Grins, na verdade é uma caixa de lentes, um pouco mais moderna, com engrenagem, para que você não tenha que ficar tirando uma por uma da caixa de prova. Mas o ideal é que depois que você faz esse ajuste, você faça uma prova ambulatorial, que você monte aquele óculos de prova e que o paciente saia no dia a dia, porque aí ele vai ter uma postura, ele vai ter uma desenvoltura, para que você tenha uma prova ambulatorial para ver até onde isso não vai causar impactos para ele. E em termos assim de valores, por exemplo, claro que vocês vão atender SUS, já atendem, né? Mas há convênios também com instituições de médicas, tudo? Por incrível que pareça, já existem muitos oftalmologistas que entenderam que, ao invés de ter a enfermeira apertando os botões, sem nenhum conhecimento, de ter a atendente apertando os botões, é muito melhor para ele ter um optometrista atendendo a essa atenção primária e ele ficar na gerência da atenção secundária e terciária. Quem mais vai gostar disso são os oftalmologistas realmente especialistas cirúrgicos. Você pode escrever isso que eu estou te falando. O oftalmologista e o optometrista são muito parceiros, um depende do outro, porque o optometrista, quando tem um paciente que ele não consegue resolver, ele precisa da opinião de um médico. Porque ele precisa fazer esse encaminhamento, ele quer ter sucesso. Quem não quer ter sucesso? Com certeza. Você não quer ter sucesso? Eu também quero. Todo mundo, né? É isso aí, é como o comandante, que ele tem um copiloto maravilhoso que voa o avião, ele fica administrando a cabine, vendo se está tudo certo e tal, para que tudo saia dentro dos conformes. Professor, muito obrigado aqui pela presença, pelas suas explicações. Não imaginava que fosse tão extensa aí fosse tão extenso o benefício da optometria. Para mim era uma coisa assim, muito mais rudimentar, muito mais simples. Obrigado pela aula que o senhor nos deu aqui, até porque, né, tem uma didática muito boa. Eu é que agradeço a oportunidade, né? Estou aqui em nome do Conselho Regional de Ótica e Optometria. Um abraço lá para a diretoria, para os meus alunos e pela oportunidade que você nos dá de esclarecer a população, porque eu acho que o esclarecimento é a melhor forma da gente combater a ignorância. Com certeza. Doutor Felipe, muito obrigado aqui por também acompanhar o professor e ilustrar aqui a nossa entrevista, tá bom? Obrigado. Meus amigos, professor José Eduardo de Moura, doutor Felipe Panassi Menino, com eles eu fiz o Visão Geral de hoje falando sobre optometria. Eu tenho certeza que vocês enriqueceram um pouquinho mais aí
a cultura de vocês sabendo um pouco mais sobre optometria, porque eu também aprendi muito, tá bom? Saúde, paz e alegria e muita sorte e boa visão para todo mundo. Vambora, gente. Valeu, então. Vamos lá, professor.